Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu tenho um convite especial para vocês. Eu vou fazer uma noite familiar com a minha família e vocês são meus convidados a estar nessa noite familiar. Bom, vai ser na segunda-feira às 20 horas. Como que você faz para participar nessa noite familiar? Bom, o Paulo Nascimento e a Val Nascimento, lá do Rio de Janeiro, né? Eles são meus amigos, eles são super meus amigos aí. E eles me convidaram para essa noite familiar e pediram para que eu deixasse uma mensagem, né? E pensando em vocês, eu preparei uma mensagem muito legal e eu quero que vocês possam estar comigo e a minha família nessa noite familiar. Como que vocês fazem para participar? Bom, o Paulo e a Val, eles criaram um grupo no WhatsApp, tá bom? Que é desse grupo de noite familiares. Toda segunda-feira às 20 horas eles fazem a reunião familiar junto ali. Eles criaram esse grupo com o propósito de ajudar pessoas que vivem sozinhas, né, no evangelho, que parte da família não é membro, ou parte ali, ou viúvas, pessoas viúvas. Vocês lembram da Edith, que eu compartilhei? Quem acompanha o canal faz tempo aí, né? Lembra que eu estava falando sobre a Edith, que se batizou lá no Maranhão e lá não tem a igreja. Ela também faz parte nesse grupo de noite familiar, né? Para ter esse convívio com os membros da igreja. Então, o Paulo e a Val, eles tiveram uma inspiração muito grande em convidar várias pessoas para participar nas noites familiar com eles, tá bom? Então vocês estão super convidados a participar nessa noite familiar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o link do grupo aqui no final da descrição do meu vídeo. Você aperta lá e entra no grupo do WhatsApp lá da noite familiar, tá bom? E aí quando chegar na segunda-feira às 20 horas, o casal lá, eles vão disponibilizar no grupo o link da reunião. Vai ser pelo aplicativo Zoom. Então você precisa ter o Zoom aí instalado no seu celular. E aí você clica ali e vamos fazer uma reunião familiar. Eu acredito que vai ser uma grande reunião familiar. Vai ser muito legal, tá bom? Então vocês clicam lá e vamos fazer a reunião familiar. Eles convidaram eu a deixar essa mensagem. Eu pedi permissão deles para convidar vocês, né? Eu falei, eu posso convidar minha família? Claro que pode. Eu falei, minha família são todos ali que me acompanham no canal, né? Então eu estou estendendo o convite a todos vocês, eles estão sabendo lá, tá bom? Então eu já digo logo, até amanhã na noite familiar, hein? Conto com vocês. Vamos lá para a designação do Vem Segue-me de hoje, que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou começar aqui em Moisés, capítulo 6, versículo 63. Só o comecinho diz assim: eis que todas as coisas têm sua semelhança, né? Ele fala que todas as coisas prestam testemunho de Deus e têm a sua semelhança. Bom, os versículos um pouquinho para cima aqui, ele fala da semelhança do nascimento aqui na terra, né? Aqui, para que nós nascemos nessa terra, nós precisamos ser gerados dentro de um ventre de uma mulher ali, né? Então, existem três elementos essenciais para o nascimento, né? E vai fazendo essa associação. Ele fala que precisa da água, ou seja, na placenta da mulher ali tem água. E o corpo do nenenzinho, né? Ele começa a desenvolver ali. O que é necessário para o corpo se desenvolver ali no útero, né? Na placenta ali? O que é necessário? Primeiro, é necessário ali o sangue, né? O sangue, ele flui para dentro do corpinho do neném, formando os órgãos do neném e formando ali também, né, o desenvolvimento desse corpo. E o outro elemento é o espírito, tá bom? E em algum momento ali no nascimento, né, o espírito ele entra no corpo da criança ali, e então se faz alma vivente, tá bom? Nós não sabemos exatamente o momento que o Espírito entra, mas nós sabemos que nós já vivíamos com Deus antes, e no momento do nascimento ali, a gente passa a fazer parte, né, do nascimento aqui para a nossa jornada terrestre aqui. Então são três elementos: a água, o sangue e o Espírito, tá bom? E aí ele fala que tudo tem sua semelhança. Para nascer no reino de Deus também é necessário esses três elementos, tá bom? Por isso que ele fala sobre essa semelhança. No versículo 60 aqui diz assim, ó, que pois pela água guardais os mandamentos, pelo Espírito sois justificados e pelo sangue sois santificados. Bom, então eu queria falar um pouquinho sobre essas três coisas, né? Ele está falando sobre o batismo.
pela água nós guardamos os mandamentos. Quando nós somos batizados, nós estamos fazendo convênio, se comprometendo a guardar os mandamentos de Deus. Tá bom? Então o primeiro elemento que ele cita aqui é a água. Ele fala sobre o Espírito. Depois do batismo nas águas, nós recebemos o Espírito Santo, que é conhecido aí como batismo de fogo, né? Tem o batismo nas águas e o batismo de fogo. Lembra lá o que Jesus Cristo disse a Nicodemos, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então, tem aí que ter o batismo nas águas e o recebimento do Espírito Santo. E também temos que ser lavados pelo sangue de Jesus Cristo, por causa da expiação de Jesus Cristo, tá bom? Que nós podemos entrar no reino de Deus. Então ele falou desses 3 elementos aqui e falou de simbolismos, tá bom? Então pela água somos lavados, pelo Espírito somos justificados. O próprio recebimento do Espírito Santo ele é chamado de batismo de fogo, tá bom? E o fogo ele tem um efeito purificador, né? Por exemplo, os médicos, né, quando eles usam aqueles instrumentos que eles têm ali, bisturi e outros instrumentos, até dentista, né, tem os instrumentos deles ali. E aí quando eles utilizam esses instrumentos em um paciente ali, eles lavam esses instrumentos e depois colocam dentro de uma estufa ali chamado esterilizador, né? É uma estufa que esquenta, né? E aí com o calor ali ele acaba purificando, né? Queimando qualquer bactéria ou coisa que ficasse ali no instrumento, tá bom? Então o Espírito Santo ele tem esse efeito purificador em nós, tá bom? Ele queima o nosso pecado. Então nós somos lavados, mas nós não somos limpos de tudo, né? Então o Espírito Santo é um processo, vai nos limpando e nos purificando ao longo de nossa vida. Então aqui ele falou sobre 2 coisas, né? Sobre ser justificado e santificado. E eu quero explicar isso na minha mensagem hoje. O que é ser justificado e o que é ser santificado, tá bom? Primeiro eu gostaria de falar qual é a semelhança de ser justificado e santificado, tá bom? E depois eu vou falar qual é a diferença entre os dois. Então para explicar a semelhança, eu gostei bastante aqui de Doutrina e Convênio, capítulo 20, né, a seção 20, versículo 30 e o 31. Diz assim, ó: E sabemos que a justificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira. E sabemos também que a santificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira. Então, tanto a justificação como a santificação, elas vêm por meio da expiação de Jesus Cristo. E de igual modo também a santificação ela vem por meio do Espírito também. Então estão interligados, tá bom? Nós precisamos do Espírito e precisamos da expiação de Jesus Cristo, tanto para ser justificado como para se tornar santificado, tá bom? Então primeiro eu vou definir o que é ser justificado e o que é ser santificado, tá bom? Porque lendo assim a grosso modo parece até que é a mesma coisa. Mas no guia de estudo das Escrituras, falando sobre a palavra justificação, diz assim, ó: ser isento da punição pelo pecado, ser declarado sem culpa. Uma pessoa é justificada pela graça do Senhor e por meio de sua fé nele. Essa fé é demonstrada por meio do arrependimento e pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. E a expiação de Jesus Cristo possibilita a humanidade a arrepender-se e ser justificada, ou seja, perdoada do castigo, né? Ou seja, dos efeitos do pecado. Tá bom? Então isso é ser justificado. Receber o perdão, né, dos pecados, ser limpo ali, ter esse efeito purificador que eu estava falando, né? Como o fogo queima, a justificação é isso. A justificação ela já vem dessa palavra justo, né? A pessoa se tornou justo, tá bom? Agora, a santificação aqui, ela é falada da seguinte maneira: processo pelo qual a pessoa fica livre do pecado e torna-se pura, limpa, santa, por meio da expiação de Jesus Cristo. Então já a santificação é um processo pelo qual a pessoa fica livre do pecado, se tornando santa. E igual eu falei, né, parece que é a mesma coisa, santificação e justificação.
tá bom? Mas eu vou compartilhar de uma maneira simples para entender qual é a diferença. Bom, imagine a justificação como no passado. Ela tem efeito nas coisas do passado. Como assim? Bom, a justificação, ela perdoa os pecados que você já cometeu. Tá bom? Então você vai se tornar puro porque a justificação vai justificar aquele pecado. Por quê? Está tudo interligado, porque você fez um convênio de obedecer os mandamentos de Deus e agora você cometeu esses erros. Então a justificação vem por meio da expiação e por meio do Espírito, que vai purificando você. Então significa ser perdoado de seus pecados e não sofrer as punição pelos pecados que você já teve. Por isso eu posso colocar assim como a justificação sendo algo que é para o passado, né, pelos pecados que nós já cometemos. Já a diferença da santificação é algo para o futuro, né? Como diz aqui, é o processo pelo qual a pessoa se torna santa. É o processo, deixa eu pegar aqui, que a pessoa fica livre do pecado. Livre do pecado, não no sentido do pecado que cometeu, porque isso é um papel da justificação. Fica livre do pecado porque a pessoa não vai mais se sentir tentado, entendeu? A pessoa vai estar pura. Nem nada nessa vida a pessoa vai se sentir tentado ali, né? A pessoa vai estar em um nível tão alto de espiritualidade que não vai ter mais... nada vai ser um pecado para aquela pessoa, entendeu? É um exemplo bem simples aí. Vou colocar como um exemplo, né, que deram numa aula que eu participei ontem. Por exemplo, sobre a lei da castidade, né? A pessoa foi batizada, né? A pessoa tinha problema com a lei da castidade e a pessoa guardou o mandamento, uma vez ou outra quebrou ali, mas depois a pessoa ficou firme e guardou esse mandamento, né? Então, por causa da lei da justificação, a pessoa é justificada porque ela abandonou esse erro, né? Ou seja, com o esforço dela, ela está sempre se esforçando e não quer voltar ao pecado, né? Então ela é justificada pelos aqueles erros que ela já cometeu porque ela abandonou. Mas isso significa que ela não tem desejo de errar de novo? Né? Que às vezes ela não sente aquele desejo? Não, às vezes ela sente esse desejo, mas ela não comete, mesmo sentindo esse desejo, ela não comete aquele ato, tá bom? Ela é justificada. E na santificação é um processo mais elevado, porque a pessoa se torna a tal nível santa que ela nem sente mais o desejo de pecar. Tá bom? Tem algumas escrituras bem legais para compartilhar com vocês que dá um exemplo bem disso sobre esse efeito de santificação. Fica aqui em Alma, capítulo 13, versículo 12. Aqui fala no finalzinho aqui, ó. Eu vou ler o versículo todo, ó. Ora, tendo sido santificados pelo Espírito Santo, havendo lavado suas vestes e sido blanqueadas, achavam-se puros e imaculados perante Deus, e só viam o pecado com horror. E houve muitos, e grande foi o seu número, que foram purificados e entraram no descanso do Senhor seu Deus. Então vejam que eles estavam em tal nível, né, que eles se tornaram santos. Eles só viam o pecado com horror. Eles não tinham desejo de pecar, eles viam o pecado como uma abominação, algo horrível mesmo. A outra parte aqui é Mosias, né, capítulo 2, versículo 5, né, que é o discurso lá do rei Benjamim, e o povo declara, né, qual que era o sentimento que eles estavam sentindo após aquele discurso ali. Ele diz assim, ó: e todos clamaram a uma só voz, dizendo: sim, acreditamos em todas as suas palavras que disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras, por causa do Espírito do Senhor Onipotente que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição de praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Então houve uma santificação, de maneira que eles não tinham mais o desejo de praticar o mal, mas de fazer o bem continuamente. Então isso é se tornar santo, tá bom? Inclusive, essa é a diferença, né? Justificado é como se fosse um ato de purificação dos pecados do passado. E ser santificado significa se tornar puro num tal nível de que nada mais seja uma influência para que você se sinta tentado a pecar. Então tem essa
diferenciação aí. Inclusive um dos títulos, né, de nome do nosso Salvador Jesus Cristo é o Santo de Israel. Ele é o verdadeiro santo. No nome da igreja, nós temos ali a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, os membros da igreja são chamados santos. Por que somos santos? Não, a gente está se esforçando para se tornar como Jesus Cristo é. Tá bom? Então, por isso que nós temos esse nome substantivo aí de santo. Então, essa é a nossa meta, se tornar santo, se tornar a tal nível que... se elevar a tal nível que o pecado não seja uma tentação mais para nós. Que nós possamos ver o pecado com horror, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, convidando vocês para a noite familiar na segunda-feira às 20 horas, tá bom? Vou deixar o link aqui no final da descrição do meu vídeo, sejam todos bem-vindos a essa noite familiar. Eu preparei uma mensagem especial para compartilhar com vocês, vai ser bem especial aí, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.